Oi, boa tarde, Carla, tudo bom? Seja bem-vinda, seja bem-vindo, Tiago. Que bom ter você aqui com a gente. Vamos aguardar a Rafaela entrar. Estamos entrando aqui. Oi, Rafaela. Oi, Oh, tá me boa, ouvindo bem? boa Vocês estão me tarde. ouvindo bem? Tô, Boa tarde. E aí, como é que você tá? tô Tá bem? tranquilo? Tudo indo, Tudo né? tranquilo. Mas tudo bem. Obrigada por aceitar o convite, né? Eu sei que o seu tempo é muito valioso, muito corrido, e é uma honra poder receber você aqui para abrir aí uma série de conteúdos que a gente está começando a trabalhar aqui no canal do Inove com Lari. E a ideia é da gente poder compartilhar, né, um pouco dos nossos aprendizados. A gente que trabalha na área de tecnologia, eu aqui na Life Sprint e você na ESIG, a gente tem uma certa expertise, né, em trabalhar com essa questão do trabalho remoto e que eu percebi que muitas empresas estavam tendo dificuldades e aí por que não compartilhar um pouco dessa nossa experiência para ajudar os outros empreendedores. E aí eu queria, para quem está aqui na minha rede de contatos, que ainda não conhece a Rafaela, eu conheci, na verdade, o Gleidson, né, o esposo da Rafaela, conheço ele desde a infância, e aí a gente se encontrou numa banca de pitches de investidores. O Gleidson estava lá como um empresário, um investidor, e eu estava apresentando. E aí a gente se reconectou e foi bem legal. Ele conheceu um pouco do nosso serviço da Life Sprint. E a gente foi lá para a ESIG para aplicar com os colaboradores da ESIG. E aí eu conheci a Rafaela, que é a esposa dele, né? E aí a gente se conectou e viramos não só relação de cliente, né? Mas também de amizade. E Parceria aí, aí, né? Rafaela, de parceria. E aí eu queria que você explicasse, apresentasse um pouco mais, né? Do que você faz na ESIG, o que é a ESIG também, para quem ainda não conhece, e como é que vocês atuam aí no mercado. Certo. Bom, então, sou aí Rafaela, né? É um prazer aí estar sendo convidada da Larissa, né? Como ela disse, nossa parceria iniciou aí em 2018, né? E a gente sempre busca manter a aproximação. Bom, eu sou uma das fundadoras da empresa SIG Software e Consultoria, né? Eu sou a diretora administrativa financeira, também do RH, e atuo como gerente de um dos projetos, que é o SIG Eduque, certo? Então, a SIG ela é uma empresa que tem 9 anos de idade e a gente é uma empresa de TI, né, com foco de desenvolvimento de software. Nós temos em torno de 140 colaboradores, atuamos em 22 estados e nós temos soluções principalmente para duas verticais, a vertical da educação e a vertical da saúde. Na vertical da educação, a gente oferece soluções que atendem desde a educação básica até a educação superior, né? Graduação, pós-graduação. E para os dois públicos, o mundo público e o mundo privado. No mundo público, a gente atua como soluções como, por exemplo, o SIG Eduque, que são soluções utilizadas, que podem ser utilizadas por governos estaduais e municipais. E no ensino superior com o SIGA-A, né, que foi desenvolvido lá pela UFRN. Então, a gente ataca o mundo público com essas ferramentas. Temos várias, temos atuação em 2 estados, com o SIGEDUC, com mais de 30 municípios, e com o SIGA-A também em várias universidades e institutos federais pelo Brasil. Já no ramo ainda público, a gente também atua com a solução de folha de pagamento, tá? Que a gente atua no estado do Amapá. E no mundo da saúde, a gente tem uma solução para a gestão de clínicas médicas, que é o Quark Clinic. E o Quark Clinic, ele tem funcionalidades que atendem passos das jornadas do paciente, do médico e da clínica como um todo. E temos também várias outras soluções que a gente diz que são soluções transversais que podem ser utilizadas pelas empresas, como
software de RP, de gestão de RH, de gestão documental, análise de dados e BI. Então, é mais ou menos isso, né, em resumo, a atuação da ESIG. Show. Dois segmentos aí que, assim, todo mundo tem sofrido adaptações, né? Mas a saúde, ela tem sofrido muito uma demanda bem específica, né? Devido ao momento que a gente está vivendo. E a educação também, porque a didática online é totalmente diferente de uma didática presencial, né? Então, eu acredito que não só as adaptações internas como empresa, mas também as adaptações que vocês precisaram correr para atender a necessidade do cliente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso um pouquinho mais lá na frente. É, eu Só queria. complementar, né, que eu esqueci de falar, né? No mundo da educação, a gente também atende as escolas privadas, né? Com a solução que a gente Sim, chamou de Quarto Edu. Mas a gente criou uma nova solução justamente adequada à necessidade do mundo privado. show. E aí, eu acho que vocês têm dois momentos importantes em relação a essa questão do trabalho remoto, né, Rafaela? Primeiro é o momento de quando vocês começaram a expandir o negócio de vocês, a sair das fronteiras do Rio Grande do Norte. Eu, quando cheguei no ESIG, acho que estava com 8 estados diferentes, né? E a gente tinha o desafio de adequar o serviço da Life Sprint, o treinamento do programa da Life Sprint para atender esses colaboradores que estavam nesses outros estados diferentes para já trabalhar a questão desse senso de pertencimento de quem não está fisicamente dentro do negócio. Mas eu queria saber assim, como é que foi esse processo de expansão, de começar a implantar o trabalho home office, né? Vocês já trabalhavam com isso antes, e como é que foi, assim, que adaptações e que necessidades, e como é que foi essa questão da ampliação do home office nesse período que a gente está atravessando, né? Como é que foi para vocês os desafios e os aprendizados em cada uma dessas fases com relação ao home office? Bom, então, na ESIG, a gente, digamos, tem três modalidades, né, de trabalho. A gente tem a nossa sede aqui em Natal, que é onde fica a maioria dos nossos colaboradores. A gente tem um grupo de colaboradores que trabalha home office, é um grupo pequeno, né, que já trabalhava home office e era devido principalmente a questões. Eles iniciaram trabalhando na sede, mas por questões particulares precisou ir para outros estados e por eles entregarem resultado, a gente adotou a metodologia de home office e temos colaboradores que trabalham em loco no cliente, diretamente no cliente, né? Eles não ficam na nossa sede, mas atuam diretamente no cliente, fazendo o suporte. E o desafio, né, como a nossa maioria trabalhava na sede, foi a gente ter que colocar todo mundo em home office em 3 dias, tá? A gente se antecipou às orientações do governo, então a gente acho que decidiu isso uma semana antes, e aí a gente rapidamente organizou uma escala para ir colocando grupos, os 140 colaboradores 100% home office. No caso daqueles que Nossa. atuavam diretamente no cliente, coincidiu também que os clientes não iriam mais ter as atividades presenciais e iriam para home office, então facilitou. Mas a gente fez uma força-tarefa, e aí o que é que a gente tinha que providenciar? É que as pessoas tivessem a sua estação de trabalho, seu computador e internet, basicamente. E no nosso ramo isso se torna um pouco mais fácil. Nossa infraestrutura também já tinha uma preparação para isso, então a gente teve que, como a gente se organizou em 3 dias, a gente organizou um grupo de pessoas e tem que configurar VPN para todo mundo e tal. Então foi algo que a gente se organizou rapidamente e deu conta em 3 dias. Mas o maior E quem desafio não foi fazer isso rapidamente, que a gente não vinha se preparando para isso. E quem não tem, Rafaela, essa infraestrutura que vocês têm por já atuar na área de tecnologia, né? O que você recomendaria para que tivesse uma atenção maior, né? Para a velocidade de vocês também vem da expertise que vocês têm. E aí, quem não tem essa expertise, o que é que você chamaria a atenção para ter um ponto de atenção de cuidado? De
está se atualizando nas tendências a todo momento, né? Assim, acho que depende muito do ramo, que é muito complicado, né? Para a gente trabalha com infraestrutura em nuvens, a gente tem nossos servidores, mas imagine aí alguma fábrica, alguma coisa de varejo que não tem nem como a pessoa trabalhar de casa, né? Então é muito difícil. Mas os outros eu sei que teve que providenciar a internet, computador para as pessoas. Então, assim, a pandemia pegou de surpresa. Eu acho que era muito difícil quem não estava indo nessa linha já estar preparado. Então, eles demoraram mais para se adaptar. Para a gente, não. A maioria dos nossos colaboradores já tinha a infraestrutura, os computadores, a estação de trabalho. Quem não tinha, a gente providenciou. Então, assim, se eles, a partir de agora, talvez seja pensar que o mundo possa vir a ter outras pandemias, né? Então, quando essa passar, não se desfazer da tendência que isso gerou. A gente até conversou em outro momento, né? Que eu tive, no início, quando tudo começou, eu comecei a ligar para alguns clientes para saber como é que eles estavam, como é que estava sendo os desafios, enfim. E que acho que é uma coisa importante, né, para os empresários conversar, né, com os seus clientes, porque as necessidades assim como a necessidade do seu cliente mudou, a da minha mudou e a de todo mundo mudou, né? As nossas necessidades mudaram. Então é interessante a gente ter esse contato para saber como é que o nosso cliente está, o que é que ele está atravessando, para de repente a gente ver o que no nosso produto, no nosso serviço, tem que se ajustar para essa nova necessidade. Eu acho que foi bem uma das coisas que você pontuou aí no início, em relação a quando você estava apresentando os produtos. Eu acho que esse é um primeiro ponto de quem está assistindo aqui a nossa conversa, de se atentar, né? Antes de você pensar em questão de tecnologia, de infraestrutura, de qualquer coisa, é fazer o básico. Conversa com o seu cliente. Vê o que é que mudou de necessidade e o que é que isso vai impactar no formato do seu serviço que vai ter que se adaptar, né? E aí eu vejo também, Rafa, a questão da curva de aprendizagem, né? Uma coisa que a gente conversou sobre isso. E aí tem algumas empresas que já vinham se preparando para entrar no mundo tecnológico, ou que já atuavam no mundo tecnológico, e aí teve uma curva de aprendizagem, né, de adaptação e aprendizado mais rápido. Eu acho que aqui na Life Sprint, como na ESIG, a gente tem uma velocidade parecida em relação a essa questão da curva de aprendizado. Mas como você bem citou aí, a questão do varejo, da indústria, e de outros segmentos, né, tiveram uma curva de aprendizado mais longa, né? Primeiro pela resistência que alguns profissionais têm em relação à tecnologia, segundo pela questão de que não estava o negócio não estava preparado, não estava pensando no digital, e aí agora ficou como a única solução, né? E aí ele está nesse processo ainda de adaptação, ainda de entender, né? Enquanto a gente já está mais adaptado e já está mais rodando, ainda tem outras pessoas que ainda estão tentando se organizar. E é nesse sentido que eu espero que o conteúdo que a gente trabalha aqui possa também contribuir para essa curva de aprendizagem, porque eu acho que nesse momento os empresários e os líderes, que aqui tem alguns assistindo a gente, eu agradeço aí a presença do pessoal que está podendo estar com a gente hoje, é muito importante para a questão de que essa curva de aprendizagem ela seja rápida, porque isso vai garantir a sobrevivência da empresa nesse momento, né? Durante esse cenário. E aí, uma coisa que eu venho observando com os clientes corporativos que eu venho conversando, é de que algumas empresas, elas estão querendo manter a mesma forma de gerenciar as equipes, os trabalhos, que ela tinha no presencial, ela quer adotar o mesmo método, as mesmas formas no online, no remoto. E você gerenciar uma equipe remotamente, que não está fisicamente, existem algumas nuances, algumas coisas que elas são mais potencializadas, como a comunicação, por exemplo. Ela precisa ser mais efetiva, mais clara, ela precisa ser até mais frequente, né?
Porque existe uma questão de que no presencial a gente tem alguns mecanismos de controle que no online, né, no teletrabalho, a gente às vezes não consegue ter. Então, os mecanismos de controle passam a ser outros modelos, os mecanismos de gestão e de liderança desse time passam a ser outros. E aí eu queria que você compartilhasse com a gente, porque antes de tudo isso acontecer, a gente vinha, né? Tanto aqui na nossa empresa, a gente busca implantar muito essa questão dos métodos ágeis, e vocês vinham também capacitando muito o time de vocês em relação a essa questão dos métodos ágeis de gestão, que eu acho que são métodos que ajudam bastante a gente a liderar e a gerenciar projetos de forma remota. E aí eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessa experiência, de como é que, principalmente assim, qual é a diferença, né, entre o que você vive o mundo presencial e o mundo remoto. Então, assim, quais as diferenças que você poderia destacar e de como esses métodos de gestão e liderança têm ajudado, né, para a liderança e para o acompanhamento dessas equipes. Tá, antes de falar um pouquinho dessa parte, eu vou puxar um pouco o que você falou lá no início da sua fala, né? Depois que tudo isso aconteceu, você entrou em contato com seus clientes para saber como é que eles estavam lidando. E isso também foi uma das coisas que a gente fez, né? Enquanto a gente também colocava o pessoal em home office, foi algo de mais ou menos uns 15 dias de adaptação, né, do pessoal, a gente também estava ali ligado nos clientes para ver o que é que a gente poderia oferecer para minimizar o impacto na pandemia do lado deles. Então, isso já é algo, né, que a gestão da empresa, a diretoria, teve que pensar e atuar juntamente com seus colaboradores. Então, rapidamente, a gente desenvolveu uma solução para o mundo da educação de webconferência, integrado com as soluções, né, com as turmas dos alunos, para facilitar justamente eles poderem fazer aulas remotas. Então, muitas vezes a gente vê isso como uma realidade em escolas no mundo mais privado, mas a gente queria fazer isso também funcionar para a educação pública. E vem funcionando, a gente vem tendo engajamento. Mas foi algo que a gente teve que pensar rapidamente que seria uma dor deles e oferecer. Assim como no mundo da saúde, a gente tinha no nosso backlog trabalhar com telemedicina, com assinatura digital, e a gente nunca priorizava isso. E aí, quando chegou, a gente viu que isso era uma necessidade, a gente rapidamente implementou, em 15 dias, a gente já tinha aí a versão inicial das duas soluções para ir aprimorando. Então, foi um desafio nesse início de home office que a gente teve que fazer tudo em paralelo. Sobre a questão da gestão da equipe, aí eu acho assim que também depende muito de como era a cultura da empresa antes e depois. Para a gente, como você falou, a gente já vem trabalhando há mais ou menos 1 ano e meio com essa questão de implantar a mentalidade ágil, a questão do framework Scrum. Então, assim, ele oferece várias cerimônias que facilitam a comunicação, porque eu acho que a comunicação é a chave em tudo isso. Não é a forma de, sei lá, as ferramentas que você usa. Acho que a comunicação é a chave. Então, isso auxiliou bastante a gente, porque a gente já vinha fortalecendo essa cultura nossa. Então, o que era feito fisicamente, trabalhar com as metas da quinzena, um exemplo do mês, fazer reunião de planejamento, fazer reunião diária, fazer reunião de review, de retrospectiva, a gente trouxe para o mundo online também, utilizando aí as várias ferramentas que existem para fazer webconferência, né? E o time já estava acostumado com a metodologia, e era só apenas mudar o canal. Mas, assim, exige muito Rafa, mais. Só interrompendo um pouquinho. Explica, acho que muita gente, talvez, que está aqui assistindo a gente, talvez não conheça o Scrum. Explica um pouquinho, assim, quais são as etapas do Scrum. Tá. O Scrum é um framework para que você possa, vamos ver em uma linguagem mais acessível, que você possa agregar valor para o cliente de uma forma mais rápida. O que é agregar valor? Se eu tenho um software para entregar, ao invés de eu esperar 3 meses para demonstrar ele algo, que eu faça ciclos mais curtos, ciclos que podem ir de 1, de 2 até 4 semanas, né? 1 mês. Então, eu vou entregando isso mais rapidamente. E aí ele tem várias cerimônias, vários
tem os papéis e os eventos. Então, assim, se eu quero entregar algo para o cliente num ciclo curto, digamos que meu ciclo eu defini que é de 15 dias, de 2 semanas. Então, esse meu ciclo, ele começa com a reunião de planejamento, aonde eu vou planejar junto à equipe o que eu vou entregar ao final daquele ciclo. Diariamente, eu faço a reunião com o time que está relacionado, uma reunião rápida de no máximo 15 minutos. Qual é o objetivo dessa reunião? É manter o alinhamento, é saber se o que eu planejei ao final do ciclo está indo no caminho certo, porque se não tiver, eu vou me replanejar, né, em resumo. E no final do ciclo teria a reunião de review, que seria apresentar o que foi feito, e logo em seguida uma reunião que a gente chama de retrospectiva, que faz o quê? Analisa esse ciclo que eu disse, por exemplo, 15 dias, veja o que é que deu errado, e em cima do que deu errado eu vou traçar um plano de ação para eu não errar de novo, né? E aplicar isso nos ciclos seguintes. Então, em resumo, seria isso. Então, a gente já vinha fortalecendo essa cultura, e aí algumas pessoas, né, aquelas pessoas que trabalhavam em outros estados, que trabalhavam em home office, elas participavam remotamente. E aí, às vezes, elas nem participavam. E aí a gente transformou isso, todo mundo participando remoto. Então, teve o tempo de adaptação, né, de todo mundo. A gente tenta, né, que as pessoas liguem a câmera para facilitar aí uma conexão, né? E eu acho assim que exige mais do líder, né? Porque antes ali no presencial você consegue ver, né? Tem outras ferramentas para acompanhar, mas eu acho que também vai de adaptação. Se a gente tem a equipe com suas metas bem definidas, eu trabalhando com indicadores, isso se torna mais fácil, porque aí o que é importante a gente ver é se eles estão atingindo o que foi proposto para eles. Se eles estão entregando, né, tá tudo bem. Se não estiver entregando, eu vou ali ver o que é que está acontecendo para a gente melhorar. Então, se a gente trabalha orientado a metas e indicadores, facilita. Mas isso é uma cultura que demora um tempo para ser incorporada. Assim, a gente aqui na Life Sprint, junto com os meninos da Acelerabit, que são os meus desenvolvedores, né? A gente também trabalha muito com o método de sprints, que são esses ciclos que existem dentro do Scrum. O Scrum, e é interessante assim, gente, vocês entenderem que o Scrum, ele é um método de gestão, né? E aí, dentro desse método de gestão, que é o Scrum, eu vou ter ciclos de entregas, como se fossem as submetas, vamos dizer assim, ciclos de entregas que são chamados de sprints. Me corrija aí, Rafa, viu? Se eu estiver falando alguma coisa Na errada. linguagem mais comum é isso mesmo. E aí, os sprints, eles podem ser semanal, quinzenal, a cada 3 semanas. E aí, uma coisa muito interessante, lá no Vale do Silício, quando eu visitei lá, muitas empresas de tecnologia utilizam esse método do Scrum com os sprints. E aí tem umas coisas interessantes que, quando você falou aí, é como se a gente pegasse assim, o software, ele é o projeto maior que a sua empresa tem que entregar. E aí, para entregar esse projeto maior, eu tenho que separar em subprojetos, em submetas, que vão ser os ciclos, que vão ser os sprints. Então, é muito importante para a liderança e para a comunicação do grupo fluir bem, ter atenção em ter muito bem definido o que é que no final daqueles 15 dias ou daquela semana, quais são as entregas, né? Lá nos Estados Unidos eles chamam muito quais são os goals, né? Quais são as metas que eles precisam ser entregues. E com isso criar os indicadores que vão ajudar aí nesse monitoramento. E aí, para monitorar esses times de forma remota, existem outras ferramentas. Aqui na Life Sprint a gente usa muito o Trello, que é uma ferramenta que tem a versão gratuita, que ajuda bastante a gente. E aí, depois, se você tiver, Rafa, alguma outra ferramenta para acrescentar para essa questão de monitoramento, fica à vontade. Agora, uma coisa que eu achei muito interessante, quando você falou assim, que no final do sprint, né, terminou os 15 dias, então a gente faz o review para ver se a gente atingiu as metas, se a gente atingiu os goals. Apresenta, né? O que você desenvolveu. Ver exatamente.
e fazer a retrospectiva em relação à questão dos erros e os aprendizados. E aí, quando a gente visitou a incubadora de Berkeley, lá na Califórnia, eles trouxeram uma coisa que eu achei muito interessante. Nessa etapa, eles fazem assim, quais foram as ações que foram executadas, quais foram as lições que foram aprendidas e quais foram as lições que não foram aprendidas. Ou seja, o que no início do ciclo a gente estabeleceu que queria validar, que queria aprender ou que queria desenvolver, né? E a gente não conseguiu aprender ainda. E agora, no início do ano, a gente estava aqui desenvolvendo alguns produtos e a gente teve que fazer um mesmo sprint 3 vezes para poder aprender o que a gente queria aprender, né? Então, às vezes, trabalhar com inovação não é algo tão linear como a gente é acostumado no modelo de gestão mais tradicional. E aí, outra coisa que falando em relação ao modelo de gestão mais tradicional e modelo de gestão ágil, de mentalidade que você falou no início, eu tinha na minha empresa um modelo de gestão mais tradicional e quando eu vim para esse mundo da gestão ágil, eu tive muita dificuldade de lidar com a questão dos erros e aprendizado. E é assim, um recado que eu queria deixar aqui hoje para o pessoal é de que assim, as falhas, os erros, eles são oportunidades de você entender que você pode fazer melhor, que você pode criar soluções diferentes, que você pode aprender com isso. Não perceba o erro ou a falha como algo que culpa ou como algo que vai paralisar esse processo de aprendizado. É uma coisa que eu aprendo muito com os meus desenvolvedores é isso. É como cair da bicicleta e, tipo, levanta e aprende a andar de novo. O que é que você tem que aprender com isso para fazer diferente, fazer melhor e da próxima vez acertar? Sabe? Simples assim. E a mentalidade ágil, ele ajuda a isso, né? Porque a ideia é que você faça entregas mais curtas. Por quê? Porque imagine que você tem um projeto que é de 3 meses. Aí você inicia ele só daqui a 3 meses que você entrega algo para o cliente. Um exemplo. Se só daqui a 3 meses aí você entrega, o cliente percebeu que tem alguma coisa que está incompleta. Ah, não era assim, tem que mudar, né? Que acontece. Então, se você demorar 3 meses para perceber que errou, o custo é muito maior, porque você tem 3 meses de trabalho para refazer. Então, a mentalidade ágil ajuda nisso e minimiza também a gente se doer pelas falhas. Porque se eu errei, né? Se eu depois de 2 semanas eu vi que alguma coisa não estava atendendo a demanda do cliente, então eu consigo refazer, replanejar, mas o impacto é num trabalho de 15 dias e não de 3 meses. E é algo justamente como você falou, não é aplicado, o Scrum não é aplicado somente a desenvolvimento de software. Ela pode ser aplicado a várias áreas, porque é uma mentalidade, é uma forma de você aplicar uma mentalidade. Uhum. Lá na empresa, né, esse ano a gente começou a aplicar as sprints no nosso RH, né? Então, justamente tem várias entregas de RH que não tem a ver com o ciclo de desenvolvimento, né? Todas as entregas, na verdade. Mas a gente assim, eu vou ter um aniversariante do mês, vamos ver o que é que a gente planeja na primeira sprint de 15 dias desse aniversariante, um exemplo, né? Então a gente começou a aplicar lá, a gente tinha problema de comunicação entre o próprio time e a reunião diária ajudou a resolver isso, a fortalecer, a eliminar os ruídos. Então é algo que é válido presencialmente e também remotamente. Mas aí tem que ter o compromisso, o engajamento de todo mundo, né? Então, se você tem uma empresa que estava no mundo físico e foi todo mundo para o virtual, mas você já vem trabalhando isso com os colaboradores e entende que eles são engajados, isso facilita. E a mentalidade ágil, né? A gente trabalhar fisicamente separado, fica facilitado à medida que os times vão tendo autonomia. Mas essa autonomia não é fazer o que cada um quer do jeito que quer. É que ele saiba, tem lá suas metas, sabe, tem um alinhamento. Então, eles começam a ter autonomia para fazer as suas atividades sem uma supervisão rígida dia a dia. Porque a gente sabe que ao final daquele ciclo eles vão cumprir, por exemplo, o que prometeu. Então, mudar a cabeça, né, com essa mentalidade facilita. No início da empresa,
eu era aquela pessoa que pegava e fazia o planejamento de 40 pessoas. Então, eu conheci, eu entendi o perfil das pessoas e dizia, essa semana você vai fazer a tarefa um, 2 e 3. Eu estimo que você vai fazer essa aqui em 4 horas, em 5 horas. Então, eu fazia isso. E eu tive essa transição para entender que podia delegar algumas coisas, as pessoas poderiam ter autonomia, mas essa autonomia era conquistada porque a gente começava a ver que elas começavam a cumprir o que a gente tinha alinhado ali inicialmente. Por isso que é muito importante assim a questão do planejamento e de ter muito claro para todo mundo que está no time quais são os indicadores, né? Quais são as metas, quais são os gols que o time tem que alcançar. Principalmente para que assim essa questão das reuniões diárias de 15 minutos, elas sejam de 15 minutos, porque se tem uma coisa que dentro do corporativo o pessoal perde muito tempo e produtividade é com reunião, né? Então, Isso. quando você tem muito claro o que você tem que fazer para trabalhar, para realizar as entregas dentro daquele 15 dias, fica mais ágil, inclusive as reuniões para o líder conduzir, fica mais claro para todo mundo o que tem que ser entregue, o que tem que ser feito, as tarefas que têm que ser realizadas, quem que vai fazer cada tarefa. E uma outra coisa que eu acho que é um detalhe em relação à mentalidade ágil é o foco no cliente. Tem muita Isso. empresa que diz que tem foco no cliente, mas não tem, né? Como você falou no início, assim, que a gente falou no início, de ligar para o cliente, saber quais são os desafios, o que é que a gente precisa se adaptar, que se um projeto que ali não atendeu a necessidade, ao invés de levar 3 meses para corrigir, vai ser 15 dias para readaptar e atender a necessidade do cliente. Então, ter esse foco no cliente, ter planejamento, ter tarefas e indicadores muito claros para alinhar a comunicação, eu acho que vai ajudar muito os gestores na questão dos mecanismos de controle, porque eu acho que tem muita gente que está angustiado porque não está sabendo como controlar, né? Como ter essa questão dessa autonomia, né? Também como trabalhar essa autonomia, porque assim, para trabalhar remotamente, quando a gente fala de autonomia, a gente fala de relação de confiança, né? Então, para a gente trabalhar remoto, precisa se construir isso. E às vezes, eu tenho dito, Rafa, que a crise ela colocou na mesa de casa os problemas que na verdade já existiam. E Acelerando aí a resolver, ela né? potencializou, né? Então, assim, se na minha empresa, nas relações da minha empresa, eu tinha algumas questões de dificuldade de trabalhar autonomia, dificuldade de comunicação, então, de relacionamento, com esse cenário que está aqui, eu estou sofrendo mais, porque eu não vinha investindo no desenvolvimento de pessoas, né? Então, tudo que a gente está passando hoje dentro das nossas empresas ou das nossas vidas pessoais, na verdade, já estavam latentes e a gente está tendo que olhar agora de uma forma mais enfática. Eu acho que é um ponto de reflexão importante para todo mundo. E assim, também a liderança, né, tem que estar atento que para fortalecer essa autonomia é importante os ciclos de feedbacks. Também é algo que a gente vem trabalhando mais fortemente em 1 ano e meio. Assim, questões de cultura a gente sabe, né? Não, a gente não muda de uma hora para outra. Então, a gente vem fortalecendo a mentalidade ágil, cultura de feedback. Isso leva em torno de 5 anos para se estabelecer. Mas, assim, a gente tem que continuar fazendo. Então, assim, eu acho que o líder, juntamente com sua equipe, tem também que exercitar a questão dos feedbacks, não só para dar o feedback, para receber. E a gente tem aplicado também, a gente tem passado algumas pesquisas periodicamente para saber como é que o colaborador está se sentindo home office, se acha que melhorou a produtividade, se está tudo ok, quais são as dificuldades, o que é que ele que facilitou para ele para melhorar a sua produtividade. Então, a gente sempre busca colher esse feedback, o nosso RH tem conversado com os colaboradores e a gente tem, como é que diz? Cobrado, né, em nome do RH, aos gestores para continuarem
fortalecendo a cultura do feedback. Porque aí você vai poder dizer o que é que você espera, você faz um alinhamento com o colaborador, ó, a gente está aqui, deveria estar fazendo isso e não está. Por quê? Então, ajuda no alinhamento. E aí a gente vai ter que aprender a um ponto, né, que feedback, às vezes, tem feedbacks fáceis e tem feedbacks difíceis, né? E talvez o remoto dificulte aqueles feedbacks que são mais difíceis. Porque muitas pessoas, elas querem ouvir só elogios, né? Então, quando você vai apontar algum ponto de melhoria, então isso fere mais a fundo. E aí, eu acho que isso é um desafio que também a gente vai estar passando, né? Vai passar como é que vai ser a melhor forma de dar um feedback que vai exigir mais da pessoa de forma remota, né? Sentar o olho no olho, sem a gente ver a linguagem corporal da pessoa. Então, isso aí vai sair também de aprendizado desse período. E esse ponto que você tocou é um ponto muito importante, e a gente viu muito isso também, principalmente duas empresas que eu visitei lá no Vale do Silício, elas falaram muito sobre essa questão do feedback, a PayPal e a GoDaddy. E aí, eles falaram a questão do feedback 360, que é justamente essa questão, o gestor dá o feedback para o colaborador, mas ele também escuta do colaborador, né, aquele alinhamento de expectativa. Então, às vezes a gente faz um alinhamento de expectativa somente numa entrevista de seleção, de contratação, mas eles chamam a atenção desse alinhamento de expectativa, ele ser cíclico, ser contínuo, né? Se está atendendo as expectativas de quando ele entrou, quais são as novas expectativas, e de ter essa abertura. E aí, uma outra coisa importante para isso é de você conhecer o perfil comportamental desse colaborador que está ali, né? E também de você trabalhar o autoconhecimento dessa liderança. Porque a liderança tem que estar muito preparada, né, para lidar com essa questão do feedback. E lá na PayPal é interessante porque a gente teve a oportunidade de ser recebido por um gestor que só ele comandava 2.000 pessoas. E uma boa parte não era do país, assim, eles estavam na Califórnia, nos Estados Unidos, e uma boa parte do pessoal estava na Índia. Então, assim, ainda tem essa questão da cultura, do fuso horário, que interfere. Então, o que eu perguntei a ela, assim, qual é o maior aprendizado, né, em relação a como liderar pessoas com uma diversidade tão grande, de cultura, de gênero, de tudo. E ele disse, eu entender que eu estou aqui para servir e desenvolver eles. Porque se eu deixo para dar um feedback quando o cara não atingiu o goal dele, não atingiu a meta dele, parte dele não ter atingido aquilo dali também é responsabilidade minha. Então, eu tenho que entender o que faltou no meu processo de liderança para ajudar ele a desenvolver e fazer com que ele atingisse aquele objetivo. E eles têm um programa de desenvolvimento de lideranças que dura em torno de 2 anos. E aí a gente tem muitas empresas, né, que às vezes pegam uma pessoa que é tecnicamente muito boa e coloca ela para assumir um papel de liderança. E de que, assim, até eu fiz uma postagem esses dias aqui no feed do Inove com Lari sobre soft skills. E a gente percebe o quanto as soft skills estão sendo importantes nesse momento, como o RH que você colocou aí está ganhando um posicionamento estratégico dentro de tudo isso que está acontecendo, porque as relações pessoais, o processo de comunicação, o autoconhecimento, a questão dos feedbacks, tudo isso está sendo extremamente relevante e essencial para que a gente possa potencializar as nossas habilidades técnicas e entregar os resultados, né? Isso. E o RH também tem que se reinventar, né? Porque o RH é muito gente, gosta aí do físico. E aí tem que se virar nos sofrido. 30 aí, como a gente tem, né? A gente tem bastante coisa da cultura da empresa que exige o físico, uma ginástica laboral, um aniversário do mês, o programa lá que a gente tem ponto para você, o Tech Talk, e a gente buscou levar isso tudo para o mundo virtual, né?
Então, a gente buscou não parar. E a gente se reinventando com a quarta da fruta. Então, a gente toda quarta-feira tem alguma ação relacionada à fruta. Aniversariante do mês, esse mês a gente vai fazer virtual, sexta-feira. Então, todo mundo vai ter que parar para fazer. A ginástica também tem sido online. É uma surpresa, né? Os Tech Talks, que era onde a ideia, o que é o programa do Tech Talk, é o colaborador escolher um assunto para ele apresentar, né? Qualquer tipo de assunto. Pronto. Ontem foi o meu Tech Talk, eu apresentei sobre OKR. E quando era presencial, a adesão era baixa. E agora no remoto, a gente toda semana tem alguém que se dispõe a compartilhar o conteúdo, porque o principal é esse, o que eu estou aprendendo eu posso compartilhar, e eu que vou assistir, eu vou estar aprendendo mais, né? Um aprendizado contínuo. E isso se fortaleceu com o trabalho remoto, foi bem bacana. Então, são várias coisas que a gente pensa aí como fazer, né? Como se reinventar. A gente tem um programa Ponto para Você, que é o programa de elogios. Então, cada time apresentava remotamente. E aí a gente continua remoto, mas o RH está apresentando. Então, cada mês apresenta de uma forma diferente. Então, assim, acho que vão ter algumas coisas que vão ficar, porque a gente nunca tinha testado, né? E está vendo que está dando certo. Eu acho que uma das coisas assim que a gente aqui na Life Sprint tem buscado acelerar, né, que a gente já vinha desenvolvendo para atender as necessidades do nosso cliente, é de como levar os programas de qualidade de vida para o online, para os nossos clientes corporativos. E a gente vem percebendo também que muitas pessoas têm sentido dificuldade com relação à produtividade em casa, por primeiro não ter esse hábito de trabalhar em casa, segundo porque o home office está sendo um home office atípico, e também todas as questões emocionais que estão envolvidas aí das relações familiares e pessoais também, que envolve, né, essa questão do isolamento e que assim, vai impactando nas soft skills de cada um, e isso acaba impactando também na produção e nas hard skills das pessoas. E aí, como os programas de qualidade de vida, eles podem vir não só para ajudar essas pessoas a aprender ferramentas de autogestão, para elas controlarem e gerenciarem melhor o emocional delas e conseguirem se adequar melhor a essa realidade, que eu acredito que é uma realidade que boa parte do que está sendo vivido aqui vai ficar, né? Tanto na telemedicina como os nossos trabalhos remotos, enfim. Depois eu queria lhe perguntar um pouquinho sobre isso. Mas também existe uma outra questão que a gente internamente aqui está sentindo, de que assim, o senso de pertencimento, né? O programa de qualidade de vida nas empresas, eles ajudam as pessoas a se sentirem mais conectadas, mais próximas, a trabalhar mais a humanização desse processo de tecnologia. E aí essas questões do Dia da Fruta, né, o Tech Talk e tal, essas ações que você vem citando aí, faz com que meio que substitui um pouquinho aquele cafezinho que a gente tem quando a gente está todo mundo junto e pode ali informalmente trocar experiências e compartilhar coisas legais. O dia do aniversariante, né? Então, de como, acho que os desafios é pensar como é que a gente humaniza essa relação e como é que a gente faz com que o nosso colaborador, mesmo ele estando distante, ele se sinta presente dentro da cultura do nosso negócio, né? Isso. E assim, alguns dos nossos clientes corporativos, como vocês, têm nos buscado com esse objetivo, né? De tanto dar o suporte para ajudar as pessoas a organizar o seu bem-estar, porque isso está afetando nas hard skills delas, como também de trabalhar essa questão da cultura e do senso de pertencimento por estarem fisicamente distantes. Né? Isso, e esse lado é bem perigoso se a gente deixa de lado, né? Porque às vezes pode ter gente que se levanta, o computador está do lado da cama, senta no computador, acabou, se deita, né? E as academias estão fechadas, a gente acaba tendo mais, a gente quer comer mais, né? Comer mais, você sempre tem ideia, então eu vou fazer um bolo, que eu nunca ficava fazendo tanto bolo, então estou comendo mais, como mais besteira, e a gente esquece um pouquinho o lado da saúde. E a gente tenta incentivar, né? A gente lançou um desafio do bem, né? A gente já vinha, retomou agora,
remoto, que aí cada um que é desafiado tem que mostrar um pouquinho o que é que tem feito durante a pandemia para manter a saúde, aí desafia o colega. A gente retomou mês passado, aí teve adesão, aí agora deu uma baixa de participação, só que aí a gente tem que fomentar que o povo participe, né? Que aí você sabe que todo mundo também cuidando da sua saúde vai refletir na produtividade, né? Então a gente tem que ter esse lado. Assim como quando a gente decidiu colocar todo mundo em home office antecipadamente, foi pensando na saúde do colaborador, né? Porque ficar em casa a gente vê que neste momento é mais seguro. Mas são muitos desafios, né? Eu acho que a gente ainda tem muita coisa aí em adaptação e vamos ver ao final de tudo isso o que é que vai ficar de lição aprendida, né? O que é que deu certo que vai permanecer, o que é que não deu certo que se acontecer de novo a gente vai ter que melhorar e bola para É. frente. Acho que você já começou a tocar aí na minha última pergunta, a gente está partindo aí para os últimos 10 minutos do nosso encontro. Só reforçar aqui que a Evelyn mandou que a SIG é compromisso, cuidado e zelo total com os colaboradores que já atuam em loco e a pandemia fortaleceu muito a comunicação e o trabalho em equipe. A Evelyn, que é do Amapá, né? É. É nossa sprinter, sempre está interagindo aqui com a gente também. Muito bom. Deixa eu ver esse E assim, pessoal acho que aqui. Bom, deixa eu só diga, citar Rafa. um ponto que eu acho que a gente não falou, né? A gente falou, eu acho que também é importante, mesmo em home office, a gente fortalecer o propósito, né, da empresa para que as pessoas entendam por que que elas estão trabalhando. E assim, a gente tem algumas iniciativas na ESIG, né? Pronto, vou citar uma recentemente no projeto SIG Eduque, que a gente fez o workshop de planejamento de resultado trimestre, que era presencial, a gente fez remoto, foi dia 18 de maio. E aí, nesse workshop, eu sempre gosto de abrir ele com a mensagem do cliente, para que o cliente diga qual é o propósito daquele projeto, nesse caso era o SIG Eduque, na visão dele. Então, a gente leva, nesse caso, que o objetivo, assim, a função da gente trabalhando naquele projeto não é só programar, não é só codificar, não é só fazer requisitos, mas sim que a gente está impactando na educação de muitos mil estudantes. Então, assim, a gente tem que trabalhar pensando no nosso propósito, a gente está facilitando ali a vida da escola, dos professores e, de certa forma, contribuindo por uma melhor educação no mundo. Então, a gente tem buscado também incluir isso e não deixar que o pessoal se esqueça mesmo trabalhando de casa. Porque isso aí é o que vai mover, né? O que vai dar um dos motivos também de Vai dar dar satisfação sentido, no né? trabalho. Vai dar Vai dar sentido. sentido. Muito, muito bem observado, Rafa. E aí, assim, a última pergunta que eu tinha para te fazer é com relação à questão dos aprendizados, né? Assim, você falou aí que quando terminar tudo isso, que a gente vai fazer, né, um review aí, uma retrospectiva, ver o que é que ficou de lição aprendida, mas assim, de tudo que a gente já passou, está correndo por 70 dias, né, de isolamento e de adaptação ao trabalho remoto, às vendas online e tudo mais. O que é que ficou para vocês de aprendizado, não só em relação ao negócio de vocês, mas também do que você vem observando em relação à interação que vocês têm tido com os clientes de vocês, as adaptações, os aprendizados que vocês têm percebido com relação aos clientes, e assim, como empresária, que mensagem você deixaria para os empreendedores que estão aqui assistindo a gente? Eu acho assim que o principal aprendizado disso, né, que a gente foi pego de forma inesperada, é que quem tem a maior capacidade de execução sai na frente, né? Quem já vem se preparando, quem vem trabalhando num ciclo de melhoria contínua, quando é surpreendido pelo inesperado, consegue se adaptar rapidamente e demonstrar sua capacidade de execução, que foi o que a gente fez, tanto pensando nos colaboradores, quanto também pensando nas necessidades dos clientes. Então, eu acho que é isso, né? Que a gente tem que estar sempre preparando para algo desse tipo, algum inesperado possa acontecer, porque uma pandemia está fora do nosso controle, a gente não tem como controlar o tempo que a gente vai ficar home office, mas a gente tem como controlar o que a gente faz para estar melhorando sempre e para estar preparado para ter uma rápida capacidade de execução. Então, acho que isso é o principal que fica.
Rafa, de uma forma geral também, assim, do cenário geral, você acha que boa parte desse home office, desse teletrabalho, ele vai, depois da pandemia, depois do isolamento social acabar, você acredita que uma boa parte disso ainda vai continuar? Algumas pessoas não vão querer voltar. Eu vejo que vocês aplicaram, né, a questão do avaliação com os seus colaboradores para saber como é que eles estavam se adaptando, como é que eles estavam achando, o que é que eles estavam achando. É, como é que você percebe isso? Assim, as pessoas estão se adaptando, vão querer voltar ao presencial ou uma parte vai querer ficar? Como é que é isso? Eu acho que vai ter dos dois tipos, né? Eu acho assim que a gente, ao final, a gente vai ter que avaliar a questão dos resultados, quem se deu melhor com essa questão da autonomia, né? Então, eu acho que ao final a gente vai ter os três modelos, talvez manter o home office 100%, o presencial 100% e talvez o modelo híbrido, porque a gente tem vários relatos também de quem não se adapta, né? Tem gente que às vezes eu tenho a minha rotina de casa, não me permite me concentrar. Já tem outras pessoas que digam, eu consegui me concentrar mais em casa, né? Eu acho que poderia ser metade em casa, metade na empresa. Então, alguma coisa vai ficar, mas a gente só vai ter certeza ao final que aí a gente vai avaliar, né, o que é que ficou aí de resultado em termos gerais. Show. Eu gostei da ideia do modelo híbrido, acho que é algo que já vinha sendo adotado por algumas empresas, inclusive em centros urbanos como São Paulo, por exemplo, né? Que as pessoas têm dificuldade de locomoção, até como uma das ações de bem-estar para esses profissionais, essa questão e também como uma estratégia de redução de custo para algumas empresas, né? Essa questão de adoção do modelo híbrido. E, enfim, Rafa, assim, as perguntas que eu tinha aqui para você eram essas. Deixa eu ver se o pessoal tem alguma pergunta aí que queira fazer. Se alguém tiver alguma pergunta aí, tem 2 minutos para fazer aí a Rafaela ou a Antes que mim. caia, né? Tem a Enquanto galera. alguém manda aí alguma mensagem, tem muita gente dizendo aqui que tá legal, massa, que agradecendo pelo conteúdo, e eu agradeço a você pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por toda a experiência trocada aqui com a gente. E aproveitar aqui para tirar um print, uma foto. Se prepara aí, Sorrindo. sorrindo. Foi. Bom, Pronto. estamos indo. Agradecer, né, aí a participação do pessoal. Tem os seguidores aí do seu Instagram, tem uma galera aí da ESIG, tem cliente da gente também participando. Então foi muito bom aí nosso bate-papo e essa troca. Bom, pessoal, se vocês falando nisso, Rafa, se quem ainda não conhece a Life Sprint, né? Se puder seguir lá, @Life Sprint, e também a ESIG, @ESIG. É Sig Então, Software. é SIG Software, né? Então, vai ser uma satisfação poder ter vocês também no nosso canal para que a gente possa continuar compartilhando aí informações na área de tecnologia e de saúde e bem-estar, né? Que são as nossas expertises. Rafa, muito obrigada. Tenha um bom descanso. Obrigada a todos vocês que estiveram aqui com a gente, pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. Espero que tenha sido produtivo, que tenha trazido bons insights para os negócios de vocês. E é isso. Muito Então, obrigada, tá. Rafa. Tchauzinho. Beijo. Obrigada, pessoal. Tchau.